Alô você, mais uma vez estamos juntos aqui pela IPP TV, o canal 24 horas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estamos aqui com o pastor Hernandes, um prazer muito grande tê-lo aqui para o programa Vivendo o que Cremos. Pastor, faça uma saudação para a turma aí. Muito bem, gente, é um privilégio estar aqui com vocês e, sobretudo, para tratar de um assunto tão relevante como a nossa fé, de uma forma prática. É um privilégio, pastor Ival, estar aqui na sua companhia para a gente tratar deste assunto tão relevante e tão importante para a nossa vida. É um prazer estar com você. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado você que está nos assistindo. Qual é o propósito desse programa? É bom a gente explicar, né? Graças a Deus nós temos uma herança bíblica e teológica muito grande, muito sedimentada, muito, eu diria assim, robusta, né? Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar em prática, de viver aquilo que nós cremos, né? E o propósito desse programa é trazer as principais doutrinas bíblicas e tentar aplicá-las na vida prática, né? Nós tivemos um programa sobre a soberania de Deus e hoje nós queremos falar sobre a doutrina da providência divina. Essa é uma doutrina fantástica e que a gente precisa traduzi-la do ponto de vista prático. Então eu vou passar a palavra para o pastor fazer já um... Querido, é um privilégio. Veja bem, a providência de Deus, ela inclui todas as coisas. Deus criou e Deus cuida daquilo que Ele criou. Deus tem o controle do universo em suas mãos, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele tem os destinos das nações e da sua igreja nas suas mãos. A Bíblia chega a dizer que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, de tal maneira que Deus nunca é surpreendido, Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros, Deus tem o controle de tudo e de todos, inclusive dos próprios demônios. Até os demônios estão debaixo da autoridade de Deus, eles não podem fazer nada se Deus não os permitir, e eles só podem ir até onde Deus os permite ir. Então, Ele quem coloca reis, Ele quem depõe reis, Ele quem levanta reinos, Ele quem abate reinos, Ele quem governa os detalhes da nossa vida. Qual é a bênção de crer, de confiar nesta verdade bíblica? Que isso traz descanso para o seu coração. Você saber que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo cego. A nossa vida não é governada pelos astros, como as pessoas pensam de astrologia, né, o horóscopo. A nossa vida não é governada pelos expedientes místicos, né, de olho gordo, de feitiço, de macumba, né? A nossa vida é governada por Deus. Então, mesmo que você esteja passando uma situação difícil, eu chamaria de uma providência carrancuda, Deus está no controle. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe como você está, onde você está, como você está. Deus conhece os seus pensamentos antes que eles cheguem à sua mente, as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca. E Deus está no controle da sua vida. O apóstolo Paulo chegou a dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo quando alguém faz um mal contra você e você sofra os esbarros desse mal, Deus é poderoso para reverter isso para o seu bem, como fez com José no Egito, quando diz para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Então, esta é a verdade bendita da doutrina da providência divina. Pastor Hernandes, você que está nos assistindo aqui, né? Qual é essa relação entre a providência divina e os seus atributos? Por exemplo, né? Deus é sábio, Deus ele também tem a capacidade de prever, mas não somente de prever, mas de providenciar, né? Qual é a relação que existe entre a providência e os atributos de Deus? Veja bem, tem uma conexão total.
Porque Deus não poderia prover, de onde vem a providência, se ele não soubesse, Certo. se ele não tivesse presciência, se ele não tivesse onisciência, se ele não tivesse onipotência, Certo. se ele não tivesse onipresença, ou seja, como Deus poderia prover para nós aqui no Brasil e ao mesmo tempo para alguém que está lá no Japão? Certo. Como Deus poderia prever o futuro se ele não é onisciente, está lá no futuro como está no seu eterno agora? Então, a providência divina está exatamente fundamentada nos atributos de Deus, tanto nos atributos que nós chamamos de incomunicáveis, que só Deus os tem, como os atributos comunicáveis, aqueles que ele reparte com os seus filhos, né? Então, nós estamos estribados no caráter de Deus. Certo. Né? Pastor, nós estamos vivendo esse momento de pandemia. A pergunta é, isso está fora do controle de Deus? Deus foi pego de surpresa com esse vírus que os chineses inventaram ou surgiu de algum laboratório? Como é que explica isso aí? Deus, ele controla esses micro-organismos, ele tem um controle disso ou não? Deus tem o controle do universo. Certo. Deus fez, Deus governa, Deus julga, Deus controla. Isso não significa que quando o homem tem uma ação má, o homem não seja responsável por esta ação má. O homem não é um boneco, o homem não é um robô. O homem, Deus deu ao homem a livre agência. Antes Deus havia dado ao homem, antes da queda, o livre-arbítrio. Certo. Com a queda, o homem perdeu essa capacidade de escolher entre o bem e o mal e ter o poder de efetivá-lo, né? Se você e eu hoje decidirmos, a partir de hoje eu não peco mais, nós não conseguiríamos levar a cabo essa decisão. Por isso, perdemos o livre-arbítrio. Mas temos livre agência. Eu posso escolher onde eu vou estudar, onde eu vou morar, com quem vou casar, que igreja eu vou frequentar. Eu posso escolher fazer uma coisa boa, escolher fazer uma coisa ruim. Então, quando o homem, seguindo a inclinação do seu coração, faz algo mal, ele vai colher as consequências. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Né? Agora, mesmo quando o homem faz o mal, e aquele mal atinge muita gente, Deus não perdeu o controle. Está aí entre aquilo que nós chamamos da vontade determinativa de Deus, né? Eletiva e decretiva de Deus, e a vontade permissiva de Deus. Então, Deus permite, às vezes para trazer uma disciplina, às vezes para trazer um juízo, né? Às vezes para alertar o seu povo, né? Às vezes para cumprir as próprias profecias, porque, por exemplo, uma das profecias da segunda vinda de Cristo, que Jesus deixou muito claro lá no seu sermão profético em Mateus 24, é que surgiriam epidemias. Certo. Né? Então... Epidemia é acompanhada de fome, né? Sempre a doença junto com a economia, né? Economia. Que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Então Deus não foi pego de surpresa. Tá. E Deus não perdeu o controle. Tá certo. Agora, uma coisa que me encanta sobre essa doutrina, o Brasil é um país que graças a Deus, ele tem um agronegócio muito forte, né? Verdade. A gente é, assim, uma espécie celeiro do mundo, né? Eu acho que se a gente perdesse todas as nossas indústrias, e a gente investisse só, né, em agricultura, acho que nós seríamos, assim, uma potência. Uma potência. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o agronegócio também está debaixo do controle de Deus ou é algo que a tecnologia humana desenvolve? Até onde vai Deus e até onde está o homem? Ok. Eu acho que não há uma contradição e nem um choque entre uma coisa e outra. Por quê? Porque Deus criou a Terra. Certo. A Terra tem suas características de região para região. Tem terras férteis, tem terras não férteis, tem terras alcalinas, tem terras que precisam ter sua reparação dentro dos insumos e adubos para melhorar sua produção. Porque quando
Deus dá inteligência ao homem, Deus é quem dá essa sabedoria ao homem para estudar, né, agronomia, geologia, etc, 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 para estudar as características e perceber como essa terra, que foi criada por Deus, tem condições de produzir com mais quantidade. Eu estava vendo agora, visitando a minha família lá no Espírito Santo, e minha família lida com agricultura e com um pouco de pecuária. Então, meu sobrinho estava mostrando que uma lavoura de café que ele havia plantado há 3 meses, há 3 anos, estava produzindo X. E aí veio uma nova tecnologia, de uma nova forma, de uma nova cepa, e produzia o dobro com menos tempo. Isso é sabedoria que Deus dá ao homem. Certo. Então, todo o conhecimento vem de Deus, toda a sabedoria vem de Deus, toda a ciência vem de Deus. Agora, o homem precisa depender de Deus. Por exemplo, se não tiver chuva... Ele joga a semente, ara a terra, mas se não vier a chuva... Não vier a chuva? Não, mas podemos irrigar. Mas se vier uma seca severa, as fontes secam, os rios minguam, os córregos também. E muitas regiões, pastor Ival, do Brasil e do mundo hoje, o problema é a falta de água. Né? Vai ser a maior necessidade. Então, o cara depende de Deus. Quando eu leio lá Deuteronômio capítulo 11, né? Deus diz, olha, quando vocês estavam lá no Egito, vocês, com o próprio pé, vocês caviam as... Mas eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E a primeira vez que eu fui a Israel, em 2011, que eu entrei pelo sul, ali pelo Egito, e quando eu vi aquilo lá, eu disse, isso aqui mana leite e mel. Né? Para quem está acostumado a ver os campos verdejantes do Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a andar e pomares do lado direito. Né? Palmeiras, frutas. E o deserto do outro lado. O deserto do outro lado. E a gente passando em ponte. Eu falei, mas ponte para quê aqui? Né? Aí eu entendi que, olhando para o texto bíblico, né? Deus dá a terra, Deus dá a inteligência, mas se ele não mandar chuvas no tempo certo, né? Quer ver uma coisa? A terra não frutifica. E tem outra coisa. Por exemplo, é o Espírito Santo de Deus, está lá no Salmo 104, verso 30, que faz gerar, dá vida à semente. O homem pode construir um caroço de feijão com as propriedades do caroço do feijão, com formato, tudo igualzinho. Mas o homem não pode botar vida ali dentro. Então, a vida é uma dádiva de Deus. Só Deus dá vida. A vida só procede de Deus. Então, o homem, Deus dá o conhecimento, mas o homem sempre vai ser dependente de Deus. Sempre dependente de Deus. Essa é uma verdade muito linda nas Escrituras. Pastor, vamos agora pensar um pouquinho aqui na parte pessoal, né? Na parte pessoal, né? Eu acho que tem muita gente que não entende bem essa doutrina, né? Ele acha que ele pode, né, através do seu esforço, do seu trabalho. É muito comum a gente ver, até dentro da igreja mesmo, né, a pessoa dizendo, não, isso aqui eu consegui com o meu esforço, né, eu sou dono do meu nariz, eu consegui isso, eu fiz isso, eu realizei isso, né, eu pago as minhas contas. Uma soberba assim que eu acho que não coaduna com o conceito da providência de Deus. Né? E eu vejo isso dentro da própria igreja. Né? As pessoas elas se acham como se fossem proprietárias do seu próprio destino, da sua produtividade, da sua criatividade. E a Bíblia fala que se o Senhor não vigiar... Em vão vigia a sentinela. A sentinela. Né? A gente vê o seguinte, você pode trabalhar, mas se não tiver a bênção de Deus, não há. Né? Eu me lembro daquele texto lá de Isaac, né? Que Deus disse para ele ficar lá em Gerar, e ele ficou em Gerar, e ele semeou, né? Uma época de sequidão, e diz que Deus fez com que ele tivesse uma produção fantástica. 100 por 1, que era um milagre. Né? Qual o conselho que o senhor daria hoje? Como é que o senhor vê isso? Você que está nos assistindo aí, você que é uma pessoa que trabalha, que produz, que tem criatividade, né? Como relacionar esse esforço humano individual com essa questão da providência de Deus? Obrigado por tocar nesse assunto tão sensível e tão importante.
Lá em Tiago está escrito o seguinte, que você não deveria ter a arrogância de dizer, amanhã eu vou para a cidade tal, negociarei, terei lucro, como se você estivesse como capitão do seu destino, como timoneiro do seu barco. O texto, se Deus permitir, ou se Deus quiser eu irei, se Deus quiser eu comprarei, se Deus quiser eu terei lucro, ou seja, a minha vida depende exclusivamente de Deus. Se ele fechar a torneirinha lá do oxigênio, acabou. Segundo aspecto, é você compreender que tudo que você tem, você recebeu. E se você recebeu o que você tem, você não tem do que se gloriar. O que você recebeu? Você recebeu primeiramente a vida, depois a inteligência, depois a instrução, depois a capacitação. Então, a Bíblia diz que é Deus que faz o rico e Deus faz o pobre. Então, se você está prosperando, por exemplo, é necessário que você entenda o cuidado de Deus, a providência de Deus e o propósito de Deus até mesmo na sua prosperidade. Para que você seja uma pessoa generosa, de mão aberta para ajudar e socorrer o aflito, necessitado. Então, qualquer atitude de pretensão de que eu sou o cara, eu que provejo, faço a minha própria provisão, eu que sustento a minha própria vida, eu que tenho saúde porque eu sou saudável, isso é muito perigoso, porque você deixa de reconhecer a fonte da bênção. Eu quero destacar em cima do que você está falando aqui, o texto de Deuteronômio capítulo 8, né? Que a mensagem fundamental lá é não te esqueças, né? Isso aí. Não te esqueças, nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus. Ele diz, quando você entrar na terra e você começar a crescer, a prosperar, não diga, foi o meu braço, foi a minha inteligência, não fui eu que conquistei, mas foi Deus que me deu, né? Aliás, um dos nomes mais expressivos de Deus e mais significativos para nós é justamente a expressão Yahvé Jiré, né? O Deus da providência, né? Aquele que tem todos os recursos para nos dar, para suprir todas as nossas necessidades. E uma outra coisa também que dentro desse viés, pastor Ival, que é importante destacar, pegando aquela parábola que Jesus conta, aquela história que Jesus conta, do camarada que fez uma plantação colossal, que teve uma colheita estupenda, e que derrubou os celeiros velhos, construiu celeiros novos, e disse para si mesmo, agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por muitos anos. E Jesus contou, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, não importa se você é rico ou pobre, se você é doutor ou analfabeto, se você é grande ou pequeno, jovem ou velho, você depende de Deus. Amém. Completamente de Deus. Amém. Pastor, mas agora um assunto, vamos sair do campo individual, vamos pensar um pouquinho nas igrejas, né? Nós estamos vivendo essa pandemia e sempre, você é um estudioso aí da palavra, e eu gosto muito do Sproul, né? Aquele pastor que morava lá nos Estados Unidos, e ele dizia que não existe igreja pobre nem igreja rica, né? Igreja grande ou igreja pequena, né? Todas as igrejas, elas são iguais diante de Deus, né? Você tem uma série especial sobre as igrejas de Apocalipse, onde você faz uma análise disso aí. Mas nós estamos vivendo um momento de pandemia, e você sabe que aqui em Pinheiros nós vivemos nessa pandemia toda, nós não paramos, e a gente tem aqui uns investimentos e nunca faltou os recursos. Como é que você aplicaria essa questão da doutrina da providência no desenvolvimento, no crescimento de uma igreja local? Excelente pergunta, pastor. E veja bem, isso é uma coisa tão importante, porque existe algo que nós temos que atribuir absolutamente à ação divina. Mas a ação divina não isenta a responsabilidade humana. A diligência, o esforço, o empenho. Por exemplo, a Bíblia diz que eu não posso colher se eu não semeio. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Imagine uma pessoa que quer, tá bom, eu quero o crescimento da igreja, mas
ele não evangeliza, ele não discipula, ele não visita, ele não acompanha o rebanho, ele não estuda para pregar, ele é acomodado, ele é preguiçoso, ele não gasta a sola do sapato, ele não cria atividades na igreja com o propósito de alcançar pessoas. Então, como essa igreja vai crescer? Se não há nenhum esforço, nenhum empenho para levar essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para uma igreja crescer, ela precisa duas coisas. Primeiro, depender de Deus, que quem dá o crescimento é Deus. Claro. Não é verdade? É o que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Certo. Agora, Deus não dá crescimento onde ninguém planta e ninguém rega. Eu sei. Então é necessário que, se a gente quer de fato o crescimento da igreja, é preciso suar a camisa, é preciso gastar a sola do sapato. E aí uma coisa que talvez pudesse pensar, pastor Ival, o senhor sabe muito bem disso, já acompanha tanto isso. Às vezes nós achamos que depende do nosso conhecimento, e é bom conhecimento, né? Nós queremos, acho que a gente sabe pouco, estuda pouco, devia estudar mais e conhecer mais. Porém, a igreja não vai crescer simplesmente porque o pastor se formou no seminário tal, porque fez um pós-graduação, porque fez um mestrado, porque fez um doutorado. É bom fazer, é ótimo. Certo. Mas não é isso que vai levar necessariamente a igreja ao crescimento. Às vezes uma pessoa com conhecimento muito mais limitado está experimentando um explosivo crescimento. Por quê? É porque está semeando. É interessante isso aí, porque nós vivemos um momento, eu diria, muito especial na igreja presbiteriana, acho que de uns 30 anos, 20 anos para cá, né? A igreja ela cresceu academicamente falando, né? Nós temos uma editora que produz material de primeira, nós temos os seminários que dão uma formação clássica, acadêmica, bem fundamentada nas escrituras. Nós temos hoje bons escritores. Nós temos hoje acesso às maiores bibliotecas do mundo para pesquisa através dos computadores, das redes sociais. E às vezes você tem uma igreja que tem um pastor, assim, com todo um conhecimento, mas a igreja dele não cresce. Aí você vai para um lugar, uma igreja que o pastor não tem esse conhecimento, mas se esforça mais, trabalha mais, ora mais, evangeliza mais. Eu tenho um exemplo aqui do pastor Jonas Zuski, né, que Deus o chamou esse ano. Mas eu admirava o Jonas demais, porque ele era um homem simples, mas um homem de um amor pastoral, né? Um homem querido pela cidade dele, ele fazia aqueles velórios, aquele negócio todo. E ele não era um expoente em pregação, ele não era um doutor, mas ele era um homem que tinha um coração na obra, né? Eu vejo essas igrejas mesmo com alguns equívocos do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista litúrgico, e eles crescem porque eles trabalham, eles evangelizam, E às vezes nós temos igrejas com pastores, né, bem competentes, pregam a palavra, ensinam as escrituras, né? Eu trouxe até aqui porque eu subscrevo, né, aqui os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, tudo, o nosso sistema de governo. Nós somos uma igreja fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil. E às vezes a gente é criticado demais, porque às vezes a gente inventa uns negócios aí que está meio fora assim do hábito. E a turma mete a bronca, critica, não sei o quê, né? Você se lembra que, pela providência de Deus, em 2011 nós começamos o Conexão com Deus, começando as transmissões, naquele sofrimento, naquela luta, mas saímos na frente. Quer dizer, Deus preparou tudo para que a gente tivesse a TV hoje, né? E a transmissão. A gente nem pensava em pandemia, né? Claro. Então, eu acho que Deus abençoa, né? O esforço, o trabalho, né? Quando eu leio, por exemplo, 1 Tessalonicenses, lá capítulo 2, quando Paulo fala do sofrimento que ele passou em Filipos, né? E ele chega a Tessalônica e prega, e o esforço dele, e ele fala de como ele trabalhava, é quase algo exaustivo, agonizante, né? É uma palavra forte que aparece ali. E eu não vejo isso, por exemplo, nessa pandemia agora, muitas igrejas fechadas, muitos pastores dizendo, não, nós não vamos abrir isso. E às vezes usa a doutrina bíblica para dizer não, né? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, você sabe da história, nasceu num contexto de avivamento, você colocou isso antes do sermão, mas o Sábito veio para cá, sabendo que tinha pandemia.
né? Com letalidade muito maior. Maior do que a e, que nós estamos vivendo. e sem os recursos que nós temos hoje, né? Exatamente. E ele veio e trabalhou aqui em 9 anos, que ele morreu com 34 anos, né? Ele morreu, está enterrado aqui no cemitério aqui próximo. Ele, a esposa, a filha, né? O cunhado, Blackford. Então, a gente vê que nós temos que cuidar do povo. O nosso chamado é um chamado sacerdotal. Eu vejo aqui na Igreja de Pinheiros os nossos médicos, os nossos enfermeiros. Aí, tem médico aí que até foi para hotel para não trazer, mas não saiu do trabalho dos hospitais. E nós, pastores, muitas vezes usamos a doutrina, né? Usamos muitas vezes os argumentos. Eu já vi pastor dizer que ele não precisa evangelizar, porque Deus vai mandar os eleitos. Né? Quando a Bíblia, Jesus nos deu a grande comissão. Né? Tanto é fato, veja bem, que o próprio Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando. Certo. Pregando. Jesus era um pregador. Acordava alta madrugada para orar. Para orar. Depois um dia estafante de trabalho. O apóstolo Paulo, que era o grande teólogo do cristianismo, como você disse agora há pouco, chegou a ponto de agonizar, né, de dia, de noite, e passando por lutas, e provações e privações. Então, eu acho que falta para nós hoje esta garra, esta paixão, este brilho nos olhos, este coração aquecido, essa disposição de fazer a obra de Deus. Porque quando a questão da providência, né? Quando você faz a obra, Deus abençoa. Deus abençoa. Faz frutificar. Faz frutificar. E é necessário buscar todas as formas, né? É claro que Deus dá dons diferentes, Deus dá habilidades diferentes. Deus nunca vai exigir nem de você nem de mim, por que você não foi igual ao Billy Graham, por que você não foi igual a fulano, igual ao Beltrano? Não. Deus deu cada um a medida. É por isso que está lá nos talentos, né? Um deu 5, outro deu 2, outro deu 1. Né? Qual foi o criticado? Porque recebeu 1. Enterrou, né? Enterrou. Medo. Né? Então, Deus vai cobrar de você o que pôs na sua mão. Isso é importantíssimo. Pastor, nós estamos chegando ao final, né? O assunto é empolgante. O nosso tempo aqui é de meia hora e nós não estamos aqui criticando ninguém, nem aqui com soberba dizendo que nós somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, né? Eu acho que a única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel, né? Então, vamos viver a providência, né? Descansar no cuidado de Deus. E descansar, conforme foi dito aqui, não é cruzar os braços e ficar inativo, né? É confiar. Confiar. Eu acho que ora et labora, né? Ora, dependendo de Deus, e trabalha como se tudo dependesse de você. E aí, eu acho que isso aí fecha a combinação. Então, as suas considerações finais aqui para a gente encerrar. Primeiramente, obrigado, Rival, pela bênção estar aqui. E a minha palavra para você é: dedique-se ao estudo da palavra. A palavra de Deus é um manancial, é uma fonte do conhecimento, do saber, da sabedoria. As verdades que emanam da palavra de Deus, nós estamos chamando aqui o que cremos, né? As doutrinas, as verdades sublimes, elas nos são dadas para ser nossa baliza, o nosso norte, nos dá diretriz, nos dá o conteúdo daquilo que nós cremos. Agora, aquele conteúdo daquilo que nós cremos precisa, de fato, ser vivenciado, colocado em prática. A verdade precisa virar carne, sangue, nervos, ossos, pele, vida. Né? Precisa botar em prática. Porque senão nós seremos apenas meros ouvintes da palavra e não praticantes. Isso. E se eu sei muito e não pratico, eu me torno ainda mais culpado, né? Por saber mais. Eu entendo que quando Jesus Cristo ele encerra o Sermão do Monte com aquela comparação entre o homem que edifica a casa sobre a rocha e sobre a areia, ele faz uma relação aí entre ouvir e praticar. Então, eu acho o seguinte: se eu aprendo alguma coisa, eu tenho que colocá-la em prática. Eu não vou ser avaliado
pelo meu conhecimento, mas por aquilo que se tornou de forma operosa na minha vida. Então, eu espero que você, né, como nós todos, nós dependemos da graça de Deus, que nós possamos ser mais ouvintes e praticantes da palavra de Deus, tá bom? Então, até o próximo programa, outra doutrina será trazida aqui para a nossa discussão. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, gente, um grande abraço. Muito obrigado.